Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés. E nesse estudo é que nós procuramos conhecer todas as atividades e tudo aquilo que nós precisamos como discípulo do Senhor. E então vou compartilhar minha tela com você e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco através desse estudo. Então, começamos aqui agora uma nova parte. Já trabalhamos a porta, o alvo, agora estamos trabalhando a questão do caminho, das três coisas que era a nossa proposta, duas já foram, agora estamos trabalhando o caminho. E esse caminho, né, qual é o caminho que nós devemos traçar aqui? O termo caminho se concentra na velha e na nova maneira de viver, para poder alcançar a meta, que é entrar no reino de Deus. Nós temos uma meta, e essa meta é entrar no reino de Deus. E assim, então, agora temos o nosso trabalho, o nosso interesse em aprender a questão desse caminho, como é a velha maneira de viver e a nova maneira de viver. Assim, então, vamos orar e falar com o nosso Pai para que nos ajude nesse sentido. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor acrescenta nas nossas vidas e pedimos ao Senhor que estenda a sua boa mão sobre a vida de cada um que está vendo este vídeo, que está procurando estudar e conhecer mais de ti. Fala conosco, usa esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos e vem ministrar no nosso coração, Pai. É o que nós queremos ouvir, a tua voz, a tua palavra para as nossas vidas. Muito bem, vamos seguir em frente. Que o Senhor nos ajude. Amém? A velha e a nova maneira de viver. Como podemos começar a entender um pouquinho disso, biblicamente falando, é claro, não de qualquer outra maneira, mas sempre com a sustentação da Bíblia, o que a Bíblia diz, né, a respeito disso. Vamos estruturar o nosso entendimento com várias referências bíblicas para formar uma nova maneira de viver em Cristo, tendo a própria vida como exemplo. A nossa própria vida, a minha própria vida, a sua própria vida como exemplo, seguindo o exemplo de Cristo e procurando entender aquilo que Cristo nos deixou para aprendermos. Quais são os exemplos bíblicos que nós temos a respeito disso? Então, começamos já com uma questão de duas possibilidades de entendermos. Se somos do caminho, então devemos andar conforme Cristo andou, não como o mundo anda. Então, se somos, então aqui temos um condicional, né, que eu coloquei, que há a possibilidade de você dizer que está no caminho, mas não está andando no caminho. Então, como é que eu posso entender isso? Para andar no caminho, eu preciso andar como Cristo andou. E, senão, não tem outra maneira de lidarmos com este caminho. Seguindo adiante, né, em Atos 2,40, vemos lá escrito, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Parece que nesse discurso de Pedro, que Lucas relata em Atos, ele está fazendo uma menção dos dias que estamos vivendo. Nesses dias que estamos vivendo, de muita corrupção. Corrupção de todas as formas. Não basta termos a questão de vivermos uma pandemia, mas são as corrupções dentro da pandemia, fora da pandemia, e todos os sentidos, e o pensamento que está embutido dentro da vida de cada um, que, na maior parte dos casos, é de uma mente corrompida, é de uma geração corrompida, de um povo corrompido. Então, vamos entender um pouco isso. Vivemos num mundo de corrupção, é o que eu acabei de dizer.
Qual é o nosso envolvimento com isso? Essa pergunta me chama a atenção para muitas coisas. Por exemplo, a gente precisa trabalhar algumas coisas de maneira que a gente possa entender bem isso. Às vezes, o indivíduo ele trabalha numa empresa e uma história aqui que eu estou criando para você poder compreender o que eu quero, aonde eu quero chegar. O indivíduo trabalha numa empresa, mas ele precisa de clips para fazer alguma coisa na sua casa e ele vai lá, pega 2, 3 clips e coloca no seu bolso. Qual o valor de um clips? Praticamente quase nada, muito barato. Mas a atitude de pegar 3, 4 clips, porque ele precisa, ele está tirando de uma outra pessoa no local de trabalho. E se a gente pergunta por que fez isso, ela fala, isso não tem valor, é de baixo valor, então qual o problema em fazer isso? Todo mundo faz. Entende o que eu estou querendo dizer? São coisinhas dessa natureza. Coisinhas dessa natureza, né? Por exemplo, uma outra coisa também que nos coloca dentro desse mundo corrupto e que a gente recebe esses valores e aceita. Uma outra coisa que eu já vi muitas vezes, por exemplo, estou lembrando aqui num caso, você veja lá, por exemplo, num belo desses restaurantes de beira de estrada, tem lá uma parte cheia de souvenir, e tinha ali uma banca de doces, aqueles doces todo ali colocado, dividido por tipo de doces, esses doces tipo doce mineiro, doces cítricos, doce de abóbora, essas coisas todas estavam ali. E, por exemplo, veja bem, a pessoa passa, pega um doce, come, depois dá outra volta, vai lá, volta ali, pega outro doce, põe na boca e come. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso não pertence a ela. Se você vai comprar alguma coisa e o comerciante ou o atendente serve você para você experimentar alguma coisa, é diferente. Mas se você passa e pega, não tem como. Vejo constantemente em mercado, né, em tempos das laranjas Pocã, o pessoal pega a laranja, descasca, com casca e tudo, pega meia laranja e chupa lá dentro meia laranja. Ou também pega um cacho de uva e chupa um cacho de uva dentro do mercado. Não estou querendo dizer que o mercado é rico, a pessoa é pobre, não é isso. É a conduta do indivíduo, é o que está dentro dele. Então, nessas coisas, os valores que temos da vida são muito complicados e precisamos aprender dentro de casa, né? O que é meu, o que é seu. A regra é essa, não invada a parte que é minha e eu não devo invadir a parte que é sua. Então, precisamos fazer muita reflexão nisso. O tempo nosso é curto, mas quero deixar aqui para você ficar pensando um pouquinho qual é o nosso envolvimento com isso, com essa questão da corrupção. Nós falamos da corrupção, mas também somos corruptos em diversas formas. Então, precisamos rever nossos valores e começar a trabalhar nisso para podermos seguir adiante. Veja lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9. Não, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Nós não vimos a Jesus, não vimos a ele, mas nós o amamos. E apesar de não o verem agora, creem nele. Nós não vemos, mas nós cremos em Jesus. E exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando, nós estamos rumo a esse propósito, a essa meta, a esse alvo, esse objetivo, né? O alvo da sua fé, né? A salvação das suas almas. Então, essa é a nossa proposta, é o nosso propósito, é a nossa forma de viver, né? Como podemos alcançar a nossa salvação?
completa em encontrarmos com o Senhor. São dessas coisas que Pedro está nos dizendo e mostrando assim também em 1 Pedro 2, 12. Veja lá, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, entendam bem o que está dizendo aqui, vejam o que eu já disse antes, observem as boas obras que vocês praticam, possam observar isso em vocês, em mim, e glorifique a Deus no dia da intervenção dele. O Senhor vai voltar, tenha certeza disso. E com isso, né, com a volta do Senhor, né, o mundo, como o mundo vê você? É a pergunta que eu coloquei aí. Como o mundo te vê? Como o mundo olha para você? Ele sabe que você, pela sua conduta, pela sua maneira de viver, você é um cristão, você é alguém que segue a Cristo? Então, medita nisso, né? Como o mundo vê você. É uma pessoa diferente ou não? Em 2 Pedro 3,11, temos mais alguma coisa ainda para nos ajudar a construir o nosso pensamento, o nosso raciocínio sobre isso, né? Visto que tudo será assim desfeito, quer dizer, tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo? Eu preciso fazer essa pergunta. Que pessoa eu preciso ser para poder andar com o meu Senhor, para poder encontrar com o meu Senhor? Vivam de maneira santa e piedosa. Veja isso, né? O dia do Senhor vem. E quando estamos numa situação dessa, como estamos vivendo, esse tempo de calamidade, esse tempo de desastre, pessoas próximas nossas estão à beira da morte, outros já morreram, e nós estamos vivendo numa situação que choca o globo todo. Isso nos faz pensar: o dia do Senhor vem. Porque isso está lá escrito em Mateus, quando Jesus começa a falar, né, dos princípios do final do tempo, mas ainda não é a volta dele, nem o dia do Senhor. Ele não está dizendo isso lá, está dizendo das coisas que acontecem. Quando vemos isso, eu começo a olhar para isso aqui e ver: o dia do Senhor está próximo. O Senhor está chegando, o Senhor está voltando, e virá como um ladrão. Você já deve ter visto ou já deve ter passado por algumas experiências, e estas experiências com um roubo, ou foi roubado, ou você viu alguém da sua família que foi roubado, como foi. Essa ideia de virar como ladrão é quando a gente menos espera. Quando a gente menos espera, as pessoas estão casando, estão fazendo festa, estão vivendo da melhor maneira possível, e o Senhor vem e pega todo mundo, com aquela expressão popular, de calça curta, porque não estão esperando o Senhor e estão vivendo da maneira que bem entende. E ele virá como um ladrão. Como você tem se preparado? Como? Como você tem se preparado para encontrar com o seu Senhor? É fundamental isso, é prioritário nas nossas vidas entendermos isso. Em Efésios 2, de 1 a 3, né, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. No versículo 2, nos quais costumavam viver enquanto seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu destaquei aqui algumas coisas, como vocês estavam mortos, quer dizer, vocês que estão na igreja, que estão, de certa forma, vivendo junto com o Senhor, isso, então, precisa ser entendido. Nós estávamos mortos nas transgressões e nos pecados. A gente costumava viver, né, a maneira que a gente costumava viver, quando seguia a presente ordem desse mundo, as coisas desse mundo, né? O príncipe do poder do ar, da potestade do ar, esse que anda ao redor de cada um, querendo poder tragar, né? Que você veja o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja isso, veja isso.
Veja ao redor da sua casa, Deus quer que todos sejam salvos. Isso é prioridade número 1, nas atividades da relação de Deus. Deus quer que todos sejam salvos e que tenham uma nova vida em Cristo. Não basta você buscar receber Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa ter uma nova vida em Cristo. Você precisa ter a sua vida transformada. Você precisa deixar as coisas do velho homem para trás, para poder receber aquilo que Deus quer de você, ser uma nova criatura. Entenda isso. Deus quer que todos sejam salvos. Mas é importante entender que tem uma nova vida em Cristo. Nessa nova vida em Cristo, né, como estamos caminhando aqui, né, anteriormente, no mesmo texto de Efésios aí, o versículo 3 diz assim: anteriormente todos nós. Não adianta você falar que não. Não adianta eu falar que não. Todos nós também vivíamos no meio dessa podridão desse mundo. Vivíamos aí, satisfazendo as vontades da nossa carne. E às vezes pensamos que estamos na igreja, que estamos livres de tudo isso, mas continuamos satisfazendo a vontade da nossa carne, os nossos desejos, seguindo os seus desejos e pensamentos. Tem muita gente que está na igreja fazendo isso e vivendo dessa forma, com essa natureza humana, né? Como os outros, né? Éramos, por natureza, merecedores da ira. Se você está na igreja e continua vivendo essas coisas, as coisas do mundo, você está perdido. Você precisa acordar para a realidade. Eu tenho que acordar quando estudo isso, quando preparo estudos dessa natureza para conversar com você. Eu tenho que estar ligado, porque, olha só, a vontade da nossa carne, nós vivemos fazendo essas coisas. Será que a nossa vontade é a vontade de Deus? Será que aquilo que eu quero fazer é a vontade de Deus para a minha vida? Será que é isso? Então pense um pouco sobre isso, né? O velho homem tem que morrer, tem que morrer. É a questão do batismo. Lembra do batismo? Você foi batizado, foi para as águas. Quando deixou lá, você deveria ter deixado o velho homem lá afogado, morto lá, e nascer uma nova criatura. Você deveria ter renascido uma nova criatura, eu deveria. Então, coisas deveriam ser deixadas para trás, não podemos se envolver com essas coisas. Aquilo que nós fazíamos tem que ficar para trás, não pode, de maneira nenhuma, estar no nosso caminho hoje, porque o velho homem tem que morrer para que o novo renasça. Porque o novo homem é renascido, o Espírito Santo faz isso na nossa vida, e a razão de Jesus ter vindo é isso, para que o velho homem morra e nasça um novo homem em Cristo. Entenda essas coisas, meu irmão. A nossa geração é pervertida por diversas coisas. Quantas coisas fazemos de errado? Começa a olhar dentro da sua própria casa, né? Essa geração não vive conforme a vontade de Deus. Você acha que estamos fazendo a vontade de Deus? Você acha que está fazendo a vontade de Deus na sua casa? Acha? Então, veja a outra frase aqui. Perverteu-se pelo engano do pecado. Né? O engano do pecado. Às vezes as pessoas estão pervertidas porque o pecado as enganou. A corrente desse mundo será conformada ao espírito de Satanás, que opera nos filhos da desobediência. Se existe desobediência à palavra de Deus, se existe desobediência, do modo geral, em todos os sentidos, à liderança da igreja, desobediência ao pastor, desobediência a pai, desobediência à mãe, tudo isso aqui se encontra dentro dessa realidade, né? Essa sociedade está sendo conformada ao espírito de Satanás. Nós temos que nos submeter aos nossos líderes, à nossa liderança, aos nossos pais e mães, aqueles que são os nossos genitores, nós temos que nos submeter. Lembre-se disso. E se não fazemos isso, isso é um ato de desobediência que se encaixa dentro desse texto de Efésios que acabamos de ver. Veja lá, conforme esta corrente,
né, essa corrente de Satanás, vivemos em outro tempo. No passado nós vivemos assim, fazendo de nossa própria vontade, né, seguindo os desejos de nossa carne e atuando segundo os nossos próprios critérios e pensamentos. Nós fazíamos isso. E a gente precisa ter um momento claro de pensamento e ter, como eu tenho dito ultimamente, vergonha na cara. E o que seria isso? Entender que no passado nós éramos assim e que dependemos de Jesus, a mudança total na nossa vida. Que o Senhor possa estender a mão dele sobre a sua vida e que você possa entender isso. A toda essa forma de vida já renunciamos. Então, por que fazemos algumas dessas coisas? Por quê? Porque medite nisso. Medite que temos coisas que deveríamos ter deixado para trás e ainda não deixamos. Efésios 4, 22 e 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ou seja, deixar todas essas coisas para trás, que se corrompe por desejos enganosos do pecado, é claro, e a serem renovados de modo de pensar, do modo de pensar. Eu preciso ser renovado no meu modo de pensar, na minha maneira de agir. Preciso dessa renovação que vem com Cristo na minha vida, né? A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, restaurar ao homem sem pecado, né, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esses versículos 4, 22 e 24 nos falam essas coisas e diz, né, eu tenho que despir do velho homem, eu tenho que renovar o meu modo de pensar e eu tenho que revestir desse novo homem que é semelhante a Deus e que é proveniente da verdade, que anda, pratica justiça e vive em santidade. Veja bem, né, é a redenção das nossas vidas. Isso aqui está dizendo isso, a redenção. Quando isso acontece, eu tenho a minha vida redimida. Em Colossenses 3,9 diz lá, não mintam uns aos outros. Meus amados irmãos, como os crentes mentem hoje. Como a mentira rola solta dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, dentro do ambiente de trabalho desses crentes. Meus irmãos, acordem, acordem, não mintam uns aos outros, não mintam, não façam isso, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Não faça isso. Quem mente está em pecado. O mal, veja só como a questão é complexa. O mal não está somente ao nosso redor, mas também dentro de nós. O mal não está somente ao nosso redor, mas também dentro de nós. Observa isso. Verifica isso. Não é que o mal está fora, o mal está dentro. Temos que tirar isso. Temos que fazer com que isso saia. Temos que parar de mentir. Enquanto ainda mentimos, é sinal que nós temos a presença do velho homem dentro de nós, que precisa ser extirpada. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Só Ele pode nos ajudar. Em Romanos 6,6 diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. É isso que precisa ser entendido. São hábitos, coisas da vida, essa coisa toda. Temos que entender que isso foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído na minha vida e não mais sejamos escravos do pecado. Porque se você estiver em pecado, ele vai fazer você de escravo. Porque é assim que o diabo trabalha, né? E você fica dependente dessas coisas. Então, que você possa pensar um pouquinho. A maneira como vivemos antes se chama viver segundo a carne, os desejos da carne, a vontade da carne.
segundo o velho homem. Pense e medite um pouco sobre essas coisas. O velho homem é rebelde, você continua rebelde. O velho homem é orgulhoso, você continua orgulhoso. O velho homem é egoísta, você continua egoísta. O mal, ele pratica o mal, gosta da maldade, é impuro, é indecente, né? Está viciado nos desejos enganosos. Você continua viciado nesses desejos. O que é mal, ele vê como bom, coisas que são más, ele vê como boas. Está dominado por desejos impuros, que você age dessa maneira, você pensa sobre isso, pensamentos negativos e perniciosos, como raiva, rancor, concupiscência, inveja. Quantas dessas coisas você tem? Você já se libertou de todas elas? Pensa um pouco sobre isso. Isso é coisa do velho homem. E o nosso caminho aqui, nós precisamos nos libertar dessa coisa. Pensa um pouco mais, né? O resultado de viver assim é a morte espiritual. Se vivermos desse jeito, com coisas dessa natureza, nós vivemos para morrer, ter uma morte espiritual, a separação de Deus. Sermos separados de Deus, ir para o inferno é ser separado de Deus. Estar em pecado é estar separado de Deus, como também a tristeza, a amargura e o desânimo. Esse é o resultado de viver assim. As pessoas vivem desse jeito. Você está vivendo com algumas coisas assim, reveja a sua vida. Reveja a sua vida e observa bem como podemos consertar isso. É claro que tem muito mais coisas para tratar, e eu tenho mais coisas para tratar com você a respeito disso. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar mais ainda sobre isso, né? Mas aqui, como eu posso consertar? É o arrependimento genuíno, é passar pelo processo da metanoia, como eu já falei, é lembrar que as coisas que eu faço e não devo fazer, eu devo parar e não fazer mais. Eu devo, pastor, eu não consigo deixar disso, deixar daquilo, não consigo largar essas coisas. Muito bem, então você tem que reconhecer isso, vá para o seu quarto, põe o seu joelho no chão, reconhece a sua incapacidade de corrigir esses problemas, de fazer isso, conversa com Jesus, seja claro com ele, diga da sua impotência e peça a ajuda dele, que ele vai te ajudar a se livrar dessas coisas que você não pode andar com elas. São coisas que são derivadas do velho homem. Então, para consertar, você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo que você dá, o primeiro passo para isso é reconhecer que não consegue. Se você não consegue, então você vai buscar ajuda. E o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo aqui, ele vai ajudar você a se livrar dessa situação, a consertar isso. Que você possa compreender bem isso, né? Nós vamos agora concluir e que esse seja o tempo para você fazer essa revisão na sua vida. Medite por alguns minutos sobre tudo isso. Medite mesmo, meu irmão. Eu quero encontrar você lá na bodas do Cordeiro. Eu quero estar lá e eu quero ver você lá também, né? Medite por alguns minutos sobre tudo isso. O que nós estamos fazendo para nos entendermos, a nossa casa, a sua família, junta a sua família em volta de uma mesa, né? Reúna, fale o que você entendeu um para o outro. E o que é que precisa ser feito? O que precisa ser feito naquela casa para que o velho homem morra e o novo homem possa aparecer de uma maneira diferenciada, né? E ainda compartilhe uns com os outros, né, tudo isso que nós falamos. Que você possa fazer isso. Pense um pouco sobre isso, pense um pouco sobre todas essas coisas, né? Nós temos agora um tempo de oração, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus e ele vai nos ajudar.
em nome de Jesus. Senhor, o Senhor esteve conosco durante esse estudo, durante todas essas coisas que temos visto, que a tua palavra fala sobre o velho homem e o problema que temos cada um com estas coisas, Senhor. Vem nos ajudar, estende as suas mãos sobre aquele que está fazendo essa oração junto, Senhor. Toca nessas vidas para que eles possam ter uma vida transformada. Estende as suas mãos, mãos de misericórdia, para ajudar aqueles, Senhor, que estão reconhecendo que precisam da tua ajuda, Pai. Põe a tua boa mão sobre a vida deles, sobre a vida de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. É a oração que fazemos, Pai, crendo que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas acontecerem, Pai. Olha para cada um, visita cada um nesse instante, toca nesses corações daqueles que estão vendo e assistindo esse vídeo, Pai, de maneiras que eles possam ser tratados e ser recuperados para o Senhor. Põe a tua boa mão sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor te guarde e que o Senhor possa estar junto com você. Lembre, você pode ver o vídeo quantas vezes você quiser para poder entender. Amém? Que o Senhor te abençoe. E até a próxima.